No ar, pela Rádio Universitária FM, todos os sentidos. Operação de áudio, Assis Lima. Apoio institucional, Pró-Reitoria de Extensão da UFC. Produção e apresentação, Henrique Beltrão. Boa tarde a você, ouvinte da Rádio Universitária FM 107,9. É com o coração em serena festa, de corpo alma pleno de gratidão, que uma vez mais eu, Henrique Beltrão, trago ao ar o Todos os Sentidos. Este programa da Rádio Universitária, no ar desde 2003, que é também um projeto de extensão da Universidade Federal do Ceará. Contamos, portanto, com o apoio institucional da Pró-Reitoria de Extensão, mas também da Pró-Reitoria de Assuntos Estudantis da Rádio Universitária. Isso faz deste um espaço de formação no campo radiofônico para estudantes de diversos cursos. Neste ano, de Vitória Fabrício, do curso de Letras, Português e Inglês, e de Ingrid Lima, do curso de História. Comigo no áudio, meu grande companheiro de rádio, Antônio Carlos Lima. Eu gosto sempre de, na pessoa do Lima, abraçar todos os meus colegas que fazem a Rádio Universitária FM desde 1981. Bom, eu me sinto muito bem de fazer essa trajetória em todos os sentidos, porque ele busca levar ao ar a voz das pessoas com deficiência e também alcançar temas relativos à saúde e ao bem-estar. Ou seja, aqui vem pessoas com deficiência, com diversos tipos de deficiência, pessoas com deficiência motora, pessoas com deficiência sensorial, pessoas autistas, enfim. No campo da saúde, de uma maneira geral, nós alcançamos outras pessoas que não necessariamente são pessoas com deficiência, mas que, por exemplo, têm doenças como diabetes, cardiopatias, obesidade, ou, às vezes, não tem propriamente uma doença, mas uma condição de saúde que requer cuidado, como os idosos, os recém-nascidos. E no campo do bem-estar, nós alcançamos temáticas como meditação, yoga, acupuntura, homeopatia, enfim. E assim nós temos cumprido com o nosso compromisso de receber estas pessoas e aquelas que com elas convivem, aquelas que as amam, aquelas que com elas estudam, estão em todos os locais. Nosso sonho, o meu sonho e das pessoas que por aqui passam, que comigo trabalham, é de vermos um mundo mais belo e justo para nós todos, em que a gente encontre em todos os lugares o mesmo percentual altíssimo de pessoas com deficiência que a gente vê nas pesquisas. Você observe que em torno de si você não vê tantas pessoas com deficiência. Por quê? Não é porque elas não existem. É porque elas não têm acesso a vários espaços de lazer, de artes, de esportes, de cultura, de estudos e de trabalho. E nós queremos, então, dar a nossa contribuição através do rádio, através da comunicação, através das músicas, poemas e entrevistas que fazemos aqui. Antes de passar para a temática de hoje, quero só lembrar que este programa é irmanado com outro, o Sem Fronteiras, Plural pela Paz. O Sem Fronteiras, ele vai ao ar aos sábados às 14 horas. E ele se pauta na pluralidade da vida. Então, nele, a gente traz temas relativos à diversidade de línguas, de povos, religiões, culturas, gêneros e idades. Os dois programas têm esse mesmo formato. A gente traz músicas, poemas e citações que permeiam a conversa e entrevista que levamos ao ar. Hoje eu tenho a alegria de trazer ao ar alguém de quem você, ouvinte, sempre ouve falar. Porque é uma pessoa que interage muito, sempre interagiu
com a gente no Todos os Sentidos e no Sem Fronteiras, a minha amiga Maria Liduína de Araújo, a Lidu, minha querida Lidu. Você já ouviu várias vezes ela fazendo perguntas ou comentários sobre os programas, muito especialmente o Todos os Sentidos, e você vai entender por quê. Nós vamos hoje fazer aqui, atender uma sugestão de pauta feita pela Liduína de Araújo, que é a síndrome pós-pólio, a síndrome pós-poliomielite, a SPP. Em 1994, o Brasil recebeu da OMS, a Organização Mundial da Saúde, o certificado de erradicação da transmissão autóctone do polivírus selvagem das Américas. A partir daí, o Brasil reafirma seu compromisso em manter altas coberturas vacinais e uma vigilância epidemiológica ativa de todo o quadro de paralisia flácida aguda. Isso possibilita a identificação imediata e precoce da reintrodução do poliovírus e a adoção de medidas de controle para impedir sua disseminação. Mas, para além da erradicação da poliomielite, nós temos o fenômeno da síndrome pós-poliomielite. Eu vou apresentar a Liduína e vou pedir que ela explique para vocês, e eu vou complementando com a pesquisa feita pela nossa equipe de produção, a Vitória Fabrício e a Ingrid Lima. É interessante que as meninas, elas aprendem um bocado sobre rádio, um bocado sobre afetividade e história de vida, porque são os temas que eu pesquiso, e um bocado sobre diversos temas, porque elas têm que fazer pesquisa sobre cada tema que Todos os Sentidos e o Sem Fronteiras abordam. Muito bem, a Maria Liduína de Araújo, ela é graduada em Letras Português, é especialista em estudos clássicos e mestranda em literatura na linha de pesquisa Mitos e Outros Saberes, pela UFC. Também é integrante do Núcleo de Cultura Clássica, o NUCLAS, que é um grupo vinculado ao Departamento de Letras Estrangeiras da UFC e ao Programa de Pós-Graduação em Letras, assim como ao CNPq. O NUCLAS faz parte do Departamento de Letras Estrangeiras, como este programa, o Todos os Sentidos, que é uma realização do DLE. A Liduína é professora da rede pública. Desde 2006 é portadora da síndrome pós-poliomielite, justamente porque ela é uma pessoa com deficiência motora causada pela poliomielite, né? Então, eu estou aqui com ela e eu quero agradecer de coração, Liduína, pela sua presença. Seja bem-vinda, a casa é sua. Boa tarde. Boa tarde. Nossa, fiquei com vontade aqui de chorar pelo carinho das bolsistas e do Henrique aqui no ar. É muito gratificante você sentir que num programa você estão realmente interagindo com o assunto, e não só para fazer audiência. E isso é muito bom. E aqui sendo na casa aqui da UFC, onde eu me sinto bastante à vontade sempre, apesar das minhas idas e vindas, mas você, quando bebe dessa fonte, você nunca deixa, né? É a UFC. E eu, conversando com o Henrique, eu disse assim, Henrique, vamos fazer uma pauta sobre a síndrome pós-pólio, porque em outubro, agora, dia 24, foi o dia da síndrome pós-pólio e da poliomielite. Mas aí, por algumas questões pessoais minhas, não deu. E quando eu marquei, eu também não poderia vir. Aí nós deixamos agora. Eu acho que tudo acontece no momento certo de Deus, né? Isso, e a gente também pode reprisar esse programa, porque é sempre atual trazer, mesmo que não seja na data, é importante que haja data, mas é importante que a gente reprise, mesmo para além da data, um programa sobre um assunto como esse. E eu fico muito tocado pelo seu comentário acerca do estilo comunicacional do Todos os Sentidos, porque, de fato, a gente procura encarar as pessoas com deficiência como pessoas, como cidadãs. Não nos interessa uma visão das pessoas com deficiência que as apresente como coitadinhas e nem como super-heroínas, porque elas são pessoas como você, eu, todo mundo. Né? Ô, Liduína, diga para o nosso ouvinte o que é a síndrome pós-pólio, a SPP. Antes de tudo, a síndrome pós-pólio, ela é uma doença invisível, certo? Ela é invisível, que até as pessoas não acreditam que o seu corpo
sofrer uma alteração, que você não é mais capaz de fazer todas as coisas que você fazia antes, com desenvoltura, quer seja na questão mental, física, intelectual e até mesmo emocional. Ela vai alterando o seu estado de ser e nem você acredita que está acontecendo isso com você. E são poucas as pessoas que têm contato com esse assunto, porque ela é questão neurológica, né? Uhum. Então, nós precisamos ter um acompanhamento neurológico para sabermos o que é que está acontecendo, para entendermos, né, o que é que está acontecendo. Então, no primeiro momento, as pessoas levam impacto. Até algumas pessoas acham que nós estamos com preguiça, porque nós ficamos cansadas, vem aquela fadiga muscular, vem insônia, vem a questão até mesmo de intolerância ao frio, porque é uma degeneração que acontece dos nossos neurônios que restaram da poliomielite e eles vão pelo nosso esforço que nós temos que fazer para alcançarmos nossos sonhos, além das pessoas normais, que é super simples você sair de casa, para nós não, até desde levantar da cama até tomar banho, tudo é um desgaste. E isso vai afetando o nosso corpo internamente e externamente, porque as pessoas elas não compreendem, vem essa questão das pessoas não acreditarem, e isso desgasta mais ainda o nosso estado de espírito, e isso pode causar depressão. E foi o que se eu não tivesse sempre, que eu agradeço sempre a Deus, pela família que eu tenho, que me deu uma base muito boa, Uhum. para enfrentar todas as adversidades, aos médicos que eu tenho, e também ter encontrado na hora certa pessoas que tinham o mesmo problema que eu, como a Gláucia, como outras pessoas, eu acho que eu não teria encontrado a minha bússola de retorno para voltar, e depois de ter perdido um sonho, que agora eu estou no caminho dele, e também pelas boas palavras do Henrique. Fico grata até hoje. Então, é uma mudança assim, mental que acontece com você, é emocional e o seu corpo, porque muda tudo. Você não é mais a mesma pessoa e você tem que aprender a impor limites. Isso é que é difícil, Uhum. porque você tem que desacelerar um pouco e encontrar uma nova forma uma nova rota para você continuar a sua jornada sem perder o brilho e a vontade de viver. E isso é fundamental, você não descontar nos outros, você distribuir o amor. Mesmo que as pessoas venham com agressividade quando você não entende, eu acho que é quando você se ama, mesmo com as suas adversidades, suas dificuldades, aí as pessoas vão lhe compreendendo. E como eu tenho sempre muitos amigos de todas as áreas, e os meus mestres são meus melhores amigos do Nuclas, eu devo muito ao pessoal do Nuclas, ao Henrique. Eu digo, até o meu pai costuma brincar que eu vou ser o museu da UFC, porque eu sempre estou aqui. E me deu muita força. E também as pessoas com que eu convivo do trabalho, e também os meus amigos. Isso é muito importante, você ter essas pessoas sempre com você para lhe dar suporte. É o contato, né? Uhum. Então, ela mexe muito. É uma doença que pode causar depressão. Uhum. Você não acredita. Muito, muito tocante, muito bonita a sua fala, Liduína, muito inspiradora, né? A importância do amor, da solidariedade sempre presentes. Então, ficou claro aí para vocês, né, que devido ao fato de a pessoa perder neurônios motores devido ao poliovírus, os neurônios sobreviventes se esforçam de uma maneira suplementar e de uma maneira extrema para compensar. E aí, com isso, eles se desgastam com o tempo. Isso seria a base, né, dessa desordem neurológica que é a síndrome pós-pólio. Eu quero abraçar no ar aqui o Adalberto Inácio, esse colega. Eu gosto muito de encontrar meus colegas aqui da Rádio Universitária. E vou dedicar aqui a Liduína
uma música. Eu quero dizer que a Liduína ajudou muito a gente a fazer esse roteiro. A Vitória está ali confirmando. Eu que aprendi, viu? Eu vou já fazer um programa aqui na rádio. Já está fazendo. Pois bem, se eu precisar faltar, eu peço para ela vir, né? Não, botar a Vitória. Não. Aí, Vitória, tu. Gente, vamos ouvir a primeira sugestão da Liduína de Araújo. Vamos ouvir Gonzaguinha cantando dele. O que é, o que é? Fico com a pureza da resposta das crianças. É a vida, é bonita e é bonita no gogó. Viver e não ter a vergonha de ser feliz. Cantar e cantar e cantar a beleza de ser um eterno aprendiz. Ah, meu Deus, eu sei que a vida devia ser bem melhor e será. Mas isso não impede que eu repita. É bonita e é bonita. Viver e não ter a vergonha de ser feliz. Cantar e cantar e cantar a beleza de ser um eterno aprendiz. Ah, meu Deus, eu sei que a vida devia ser bem melhor e será. Mas isso não impede que eu repita. É bonita e é bonita. Se a vida o que é, diga lá, meu irmão. Ela é a batida de um coração. Ela é uma doce ilusão. Mas e a vida? Ela é maravilha ou é sofrimento? Ela é alegria ou lamento? O que é, meu irmão? Há quem fale que a vida da gente é um nada no mundo. É uma puta, é um tempo que nem dá um segundo. Há quem fale que é um divino mistério profundo. É o sopro do Criador, numa atitude repleta de amor. Você diz que é luta e prazer, ele diz que a vida é viver. Ela diz que melhor é morrer, pois amada não é e o verbo é sofrer. Eu só sei que confio na moça e na moça eu ponho a força da fé. Somos nós que fazemos a vida, como der ou puder ou quiser. Sempre desejada, por mais que esteja errada. Ninguém quer a morte, só saúde e sorte. E a pergunta roda e a cabeça agita. Fico com a pureza da resposta das crianças. É a vida, é bonita e é bonita. Viver e não ter a vergonha de ser feliz. Cantar e cantar e cantar a beleza de ser um eterno aprendiz. Ah, meu Deus, eu sei que a vida devia ser bem melhor e será. Mas isso não impede que eu repita. É bonita e é bonita.
Estamos aqui no Todos os Sentidos, pela Rádio Universitária FM 107,9. E esta música que toca baixinho, a gente chama de BG. Hoje é Enya interpretando dela Only Time. Estamos conversando sobre a SPP, a Síndrome Pós-Polio. Ela só foi reconhecida como síndrome e uma nova entidade nosológica em 1986. A nosologia é o ramo da medicina que estuda as doenças, né? Estuda e classifica. Mas ela ainda não foi incluída na Classificação Internacional das Doenças, o CID. Né? Não tem um código para identificação. Nos Estados Unidos e em alguns países da Europa, os laudos médicos, nos casos de SPP, já são base para a aposentadoria dos pacientes. Mas a falta de um código no CID dificulta esse registro, inclusive para ações programáticas que sejam feitas, não só para aposentadoria, mas para ações relacionadas com ela. Vamos ver aqui. Já que eu falei nisso, aqui no Brasil, então, é possível se aposentar quando você tem SPP, Liduína Araújo? Olha, a Gláucia, que foi a convidada daquele primeiro programa, ela se aposentou por essa questão de invalidez. A Gláucia Pontes. Isso. E foi muito traumatizante para ela. Hoje em dia tem a questão das perdas, né? Você perde quando você se aposenta por invalidez. E aí, isso é o que eu estou tentando evitar, porque eu estou ainda na busca dos meus sonhos, porque justamente como eu descobri a síndrome pós-pólio, ela me fez parar naquele momento. Naquele momento eu tive que entregar o fio, naquele momento, de um grande sonho, para poder me cuidar e me entender. E foi difícil. E em todo dia você é como se eu encarnasse a própria Fênix, a mitologia. Todo dia eu renasço das cinzas, todos os dias, para poder pensar. Hoje, gratidão, Deus, por mais esse dia, porque eu estou conseguindo chegar perto do meu sonho. Mas não só. Foram várias pessoas que me fizeram me motivar a continuar essa jornada. São pessoas daqui da faculdade, são pessoas da minha vida pessoal, os meus familiares. Isso foi muito importante, porque eu descobri a síndrome pós-pólio depois que de 2006 até o primeiro exame da síndrome pós-pólio, eu não estava entendendo o que estava acontecendo comigo. E acho, Henrique, que foi no momento que eu coloquei mais força intelectual e física, porque eu andava de ônibus, né? Eu nunca tive carro e agora eu ando de Uber, tudo, mas pela questão também da Covid. E isso foi muito desgaste. E quando você vai exercer uma força intelectual, você desgasta muito. E, além de tudo, tinha o meu trabalho. E eu sempre fui me dedicada ao meu trabalho, apesar... Então, isso foi um desgaste muito, muito forte. E quando eu estava na dissertação, eu não conseguia produzir. E eu não estava entendendo aquilo. É tanto que e começaram as dores na coluna, por conta que quando você tem alguma pressão, vai na coluna. Mas o que estava mais... Eu não estava entendendo, e que a minha professora não entendia, era porque eu não conseguia sentar e escrever. Coisas que... Isso mexe com a questão de escrever. É tanto que, a qualquer momento agora, eu estou bem melhor. Mas a qualquer pressão... Eu posso estar com os melhores textos na minha cabeça. É difícil colocar no papel. Mas por falar em escrever, você trouxe uns poemas seus. A produção teve acesso. Eu estou querendo que você diga aí. Ser é difícil. Por favor. Tá certo. Ser é difícil. Ser é difícil, pois exigem cantar. E o encantar é difícil. Ser é difícil, pois mostra a nossa essência. E mostrar essa essência é difícil. Ser é difícil, pois causa estranhamento. E a interação torna-se difícil. Mas é na vivência que acontecemos. E o difícil vira essência. Liduína Araújo.
Bom, ela pediu que eu também dissesse textos, mas eu vou deixar isso para outro momento. Vou trazer uma música, né? Vamos trazer mais uma música, que é uma sugestão também da Liduína Araújo. Maria Rita e Plínio Fernandes interpretam de Cartola O Mundo é um Moinho. Ainda é cedo, amor, mal começaste a conhecer a vida, já anuncias a hora de partida, sem saber bem o rumo que irás tomar. Preste atenção, querida, embora eu saiba que estás resolvida, em cada esquina cai um pouco a tua vida. Em pouco tempo não serás mais o que é. Ouça-me bem, amor, preste atenção. O mundo é um moinho, vai triturar teus sonhos tão mesquinhos, vai reduzir as ilusões a pó. Preste atenção, querida, de cada amor tu herdarás só o cinismo. Quando notares, estás à beira de um abismo, abismo que cavaste com teus pés. Ouça-me bem, amor, preste atenção. O mundo é um moinho, vai triturar teus sonhos tão mesquinhos, vai reduzir as ilusões a pó. Preste atenção, querida, de cada amor tu herdarás só o cinismo. Quando notares, estás à beira de um abismo, abismo que cavaste com teus pés. Muito bem, estamos chegando ao final da primeira meia hora. Eu faço essa pausa com uma citação antes de Cruz e Souza. O sentimento, quando nobre e raro, veste tudo de cândida poesia. Daqui a pouquinho a gente volta com Todos os Sentidos pela Rádio Universitária.
Nós já estamos de volta com Todos os Sentidos, pela Rádio Universitária FM 107,9, hoje enfocando Síndrome pós-pólio, a SPP, essa desordem neurológica que acomete as pessoas por volta dos 40 anos, pessoas que 15 anos antes tenham sido infectadas pelo vírus da poliomielite e que tenham desenvolvido alguma forma da doença, seja ela aguda ou inaparente. Progressivamente a pessoa vai perdendo algumas funções musculares e tem sintomas como dores e, enfim, é uma situação desafiante que merece toda a atenção de todos os sentidos e das autoridades. Para falar do assunto, que é uma sugestão de pauta de uma amiga e ouvinte minha, a Maria Liduína de Araújo, nós estamos aqui com ela própria. A Liduína está aqui, ela é graduada em Letras Português, especialista em estudos clássicos e mestranda em literatura, na linha de pesquisa Mitos e Outros Saberes, pela UFC. Ela também é integrante do Núcleo de Cultura Clássica, o NUCLAS. O NUCLAS é vinculado ao CNPq, ao Programa de Pós-Graduação em Letras e ao CNPq, portanto, assim como ao Departamento de Letras Estrangeiras, ao qual eu também sou vinculado, assim como o Todos os Sentidos e Sem Fronteiras, os programas que faço aqui. Liduína de Araújo é professora da rede pública. Desde 2006, ela tem a síndrome pós-poliomielite. E eu vou voltar aqui a conversar com ela. A pedido da convidada, do Todos os Sentidos, eu vou dizer um dos poemas célebres do grande Fernando Pessoa. Autopsicografia. O poeta é um fingidor. Finge tão completamente que chega a fingir que é dor, a dor que devera sente. E os que leem o que escreve na dor lida sentem bem, não as duas que ele teve, mas só a que eles não têm. E assim nas calhas de roda gira a entreter a razão esse comboio de corda que se chama coração. Liduína, eu quero agora saber de você como foi quando começou a síndrome pós-poliomielite no seu caso. Como é que você percebeu isso? Você tinha ideia que isso podia acontecer ou foi uma surpresa? Você conhecia a SPP? Como é que foi esse momento inicial, por favor? Eu fui pega de surpresa, porque eu não estava entendendo o que estava acontecendo comigo. E as outras pessoas também não entendiam, que eu era muito ativa. E do nada eu comecei a primeira coisa foi fadiga e a questão do sono. E como eu estava na produção do mestrado, quando eu passei nessa época, e que agora o meu sonho na pandemia, no meu momento crucial, graças ao NUCLAS e a muitas pessoas que me deram apoio. O Henrique, quando me encontrou um dia, depois de muitos anos sem voltar ao UFC, ele nem sabia do ocorrido. Ele disse assim: Lidu, zera esse mestrado. Faz uma nova seleção. E eu olhei assim para ele, ele não sabe o que ele está dizendo, mas ele sabia. Parecia que ele era um anjo assim, que disse assim, acredita em você. E há outras coisas que também aconteceram, mas demorou muito para eu retornar a esse sonho que a síndrome pós-pólio, naquele momento, me fez deixar o fio, soltar aquele novelo, né? E se cuidar de mim e me entender. Mas não foi fácil, é por isso que eu pedi muito esse programa, porque nessa pandemia, muitas pessoas que têm a síndrome pós-pólio, aqui no Brasil todo, nós tivemos muito, porque é o mesmo vírus, né? Sarcose. E isso deu um medo para todos. E algumas pessoas... É uma variante diferente, né? Assim? E do mesmo vírus. O Sarcose 2. E a Lise, que era uma das integrantes do Poliamigos, ela faleceu nessa pandemia já por a questão do agravamento da doença dela, junto com a Covid e tudo, outras pessoas. E a nossa ação, que nós tínhamos movido, que nós ganhamos para
juntamente a Secretaria de Saúde do Ceará e do município, eles montaram essa rede de apoio dos cuidadores, em 2020 não pôde ser realizada. E isso deixa uma marca muito, muito grande para nós, porque tem pessoas que não têm as condições certas de se cuidarem. Então, nós esperamos que agora retome aos poucos o Ministério Público e tudo, e nos dê o direito dessa assistência que já tem ação. Já foi até feito em 2019 uma reunião simbólica, né, para fazer essa eleição. Então, não é fácil você ter a síndrome pós-pólio, porque a primeira coisa de tudo, Henrique, se você não tiver uma base familiar, não tiver amigos, e você também não tiver a sua espiritualidade muito aberta, a depressão te toma. E você entra nesse estado assim de não acreditar mais, porque ela mexe com a questão mental da sua produção. E para mim sempre foi muito importante a questão da produção intelectual. Eu estava no auge, né? E eu não conseguia, eu não estava entendendo aquilo, porque eu sempre fui uma pessoa muito assim, a criatividade a mil. Aí eu não estava conseguindo expressar aquilo. E aí aí ocasionou que o meu corpo começou a sentir aquela pressão e as dores e o cansaço. Aí eu comecei a ter insônias. Naquela ocasião em que eu te reencontrei e que, né, me veio a inspiração de lhe dizer para recomeçar, eu tive a me guiar duas luzes, né? Uma de que eu sei que você se dedica e que você já teve muito sucesso em outras seleções, em outras empreitadas suas, profissionais e também de estudos. Então você podia recomeçar. E a outra coisa que eu pensei foi um conselho, agora não tenho de cor, né, de um autor que se chama Carlos Castanheda, que ele diz que não há vergonha nenhuma em se deixar um caminho, né, que a gente deve perguntar a gente, somente a gente mesmo, se aquele caminho tem um coração. Se tem um caminho bom, se não, às vezes o mesmo caminho que pode ser muito bom em um dado momento, ele não pode ser o caminho ideal, ele pode não ser o caminho ideal em um outro, né? Que era o que naquele momento ali se traduzia para você. Então eu acho bacana. E há um terceiro, você mesmo usou a imagem da Fênix, né? A habilidade de recomeçar, que você tem, que o ser humano tem. Eu estou conversando com Liduína Araújo sobre síndrome pós-pólio. Eu vou fazer uma outra pergunta, que é a seguinte, que é uma pergunta que eu faço muito frequentemente aqui. Há duas perguntas que eu faço muito frequentemente. Uma delas é a seguinte: como é que foi para lidar com o diagnóstico? Porque antes você não sabia, não esperava, não conhecia, né? E esse é um dilema que muitas das pessoas que têm deficiência enfrentam, né? Ou elas próprias ou os pais delas, quando essas pessoas são crianças ainda, né? É descobrir, pronto, eu tenho tal quadro, tal deficiência, ou meu filho tem. Como é que eu vou lidar com isso? Como é que foi para você lidar com SPP? Eu acho que é você aceitar, mas você não tomar aquilo como uma doença, e sim como algo que vai fazer você, de alguma forma, mostrar toda a sua força de espiritualidade e de não jogar nos outros aquele momento, você não achar que os outros são culpados, não buscar um culpado, mas sim você tentar fazer com que aquelas pessoas lhe entendam, sabendo que é difícil para elas não entenderem por que você está daquele jeito, se nem você sabia, entendeu? É a questão que eu acho que é sempre presente. Você jogar o amor, você sempre tem mais do que você jogar o ódio. Então você não deve descontar em nem, até mesmo quando as pessoas lhe ferem. É difícil, sim. Você não deve aceitar a injustiça, mas você não deve revidar com o mesmo ódio. E como lidar, então, com o preconceito e a exclusão social? Porque hoje está patente, né, que muitas pessoas enfrentam esse tipo de circunstância. Aliás, quando eu criei o Sem Fronteiras, que é o outro programa que eu faço aos sábados, gente, eu estava pensando na discriminação que as pessoas sofrem por causa de questões linguísticas, por causa de questões culturais, de questões de gênero, de questões de religião ou questões de idade. E quando eu criei este programa aqui, Todos os Sentidos, eu estava também pensando no preconceito que as pessoas com deficiência ou as pessoas que têm alguma doença sofrem. Como você tem enfrentado, né, nas ocasiões em que sofreu preconceito ou exclusão social devido a sequelas da poliomielite ou a síndrome pós-pólio?
Olha, eu coloco em prática sempre os ensinamentos dos meus pais quando eu era criança, que na época de década de 80 tínhamos o Robocop e as crianças adoravam dizer alguma coisa e pegar minhas muletas. Aí eu sentava no banco, eu dizia assim, pode pegar as muletas, podem brincar. Eu trazia para eles e eles paravam e eu brincava. Mas, Henrique, o que é mais complicado é você lidar com o capacitismo, que é um preconceito ainda maior. Porque eu já enfrentei isso não é fácil. Então, eu digo o seguinte, todas as pessoas, de alguma forma, elas vão desenvolver alguma deficiência por conta que a questão nosso corpo vai envelhecendo, nós vamos perdendo a mobilidade, vamos perdendo tudo. Então, eu acho que você deve plantar sementes boas no seu presente. Uhum. E nós estamos aqui para... Eu procuro sempre com as pessoas que, de alguma forma, fizeram alguma atitude de preconceito velado ou claro comigo. Muito bem. Que o melhor é não criar ódio. É claro que no primeiro momento você fica com raiva, mas você tem que tentar, até mesmo que eu trabalho na área da educação, né? Então, se eu não melhorar essa questão para poder utilizar, e eu venho de escola pública e voltei para a escola pública, não vai ser fácil. Porque o preconceito, ele sempre tá aí. E é uma barreira muito forte isso. Porque muitas vezes, com preconceito, você pode destruir o sonho de uma pessoa, né? Liduína, estou aqui conversando com a Liduína Araújo sobre a síndrome pós-poliomielite. Temos aqui a participação de um outro ouvinte constante, um colaborador do programa, que é o André Luiz Gomes. Tudo bem, André? Ele pergunta como você vê a questão da falta de vacina no combate à polio. Olha, a questão não é nem a falta de vacina, é a falta de consciência de alguns pais que nós estamos desde a Covid nós estamos vendo o grande número de pessoas que não querem tomar essa vacina. E se você não tomar essa vacina, você pode criar um grande problema de uma doença que foi totalmente... Não tem sinal dela no Brasil, mas nós tivemos quase um índice no Acre, né? Ou não sei se foi Acre ou de uma criança com suspeita. Foi essa... Eu coloquei falta porque foi assim que o André Luiz colocou. Mas eu até havia dito que a OMS deu o certificado de erradicação da transmissão da poliomielite. O que está acontecendo é que pode voltar pela essa questão da não vacinação. Entendi. E olha só, a poliomielite não é só criança, um adulto pode adquirir, como nos Estados Unidos, um adulto, eu acho que foi ano passado, ele foi diagnosticado com a poliomielite. Certo. Entendeu? É a questão de você... Porque nós temos as vacinas, até da Covid, muitas crianças não tomaram porque os pais não foram. E vacinas vencidas. Isso aqui é o que dói na alma. Dinheiro que foi colocado e os pais não levaram essas crianças para vacinar. Então, o que eu friso sempre, eu tive a poliomielite na segunda dose de reforço por conta de uma vacina que estava com defeito. Mas eu continuo dizendo, é muito importante essa vacinação. Amar não acaba. É como se o mundo estivesse à minha espera e eu vou ao encontro do que me espera. Clarice Lispector. Vamos trazer mais uma música sugerida pela Lidu Araújo, de Gilberto Gil, com ele, Andar com Fé.
Andar com fé eu vou, que a fé não costuma falhar. Andar com fé eu vou, que a fé não costuma falhar. Oh lá lá, andar com fé eu vou, que a fé não costuma falhar. Oh menina, andar com fé eu vou, que a fé não costuma falhar. A fé tá na manhã, a fé tá no anoitecer. Oh, no calor do verão. A fé tá viva e sã, a fé também tá pra morrer. Oh, triste na solidão. Andar com fé eu vou, que a fé não costuma falhar. Oh menina, andar com fé eu vou, que a fé não costuma falhar. Andar com fé eu vou, que a fé não costuma falhar. Oh lá lá, andar com fé eu vou, que a fé não costuma falhar. Certo ou errado até, a fé vai onde quer que eu vá. Oh, a pé ou de avião. Mesmo a quem não tem fé, a fé costuma acompanhar. Oh, pelo sim, pelo não. Andar com fé eu vou, que a fé não costuma falhar. Oh, lelê. Andar com fé eu vou, que a fé não costuma falhar. Oh lá lá, andar com fé eu vou, que a fé não costuma falhar. Andar com fé eu vou, que a fé não costuma falhar. Oh lelê, vamos lá. Andar com fé eu vou, que a fé não costuma falhar. Com fé eu vou, que a fé não costuma falhar. Com fé eu vou, que a fé não costuma falhar. Meninha, andar com fé eu vou, que a fé não costuma falhar. Bom, estou chegando aqui ao momento de ir fechando devagarinho o programa com a Liduína Araújo. Eu vou pedir que você traga mais um poema seu, Afrodite. Tá. Esse poema eu criei quando eu participei de um curso online com o pessoal de um dos grupos do Nuclas, o Pai Ideia, que eu tenho um grande apreço. E foi era para uma exposição de final de curso, que eu nem terminei, mas que eu pedi para mandar. Aí saiu esse poema, que é de uma das deusas que eu tenho um maior apreço. E eu faço uma brincadeira lá no final. Tá. Afrodite das belas faces e dos belos amores. Afrodite dos belos encantos e dos belos feitos. Ó, deusa que encanta pelos teus feitos. Grande deusa dos ternos encantos. Afrodite, fazei-me aflorar para o puro amor. Afrodite, trazei-me o fluido do belo amor. Afrodite, dai-me o dom do verdadeiro amor. Afrodite, encantai-me para transbordar o doce amor. Ó, musa e deusa, inspiradora do puro amor, nascida do esperma de Zeus, Afrodite, de tantos nomes, mas se lembra amor, deusa da beleza que atrai e seduz. Na verdade, é esperma de Cronos, mas como eu amo Zeus... Ah, tá. De Liduína Araújo com ela. Ô, Lidu, eu quero agradecer de coração pela sugestão de pauta, por sua presença e por sua audiência constante, suas dicas, opiniões, contribuições, né? Sempre muito, muito bacana interagir com você. Eu agradeço ao André Luiz Gomes também, não é? São pessoas como vocês dois, como o João Eduardo Reis Gonçalves, pessoas que estão sempre aqui perto do programa e que nos dão assim, um grande apoio, né, que conseguem, como diria Paulo Freire, sulear nosso trabalho. E eu quero pedir que você fique à vontade para deixar alguma mensagem para todos e todas que têm relação com a síndrome pós-poliomielite, ou porque tem ou porque amam alguém que tem. Eu queria deixar uma grande mensagem aqui e também, ao mesmo tempo, pedir ao poder público que comece a agilizar a criação da rede de cuidadores de portadores da síndrome pós-pólio, que foi a ação que nós ganhamos no Ministério Público, juntamente com a Secretaria de Saúde do Ceará e do município. Eles, em uma reunião em 2019, em dezembro de 2019, eles, simbolicamente, foi entregue uma documentação das assinaturas colhidas e o cadastro de todas as pessoas com síndrome pós-pólio aqui do Ceará.
Foi bem ardoroso, foi uma equipe muito boa que fez isso. E eles fizeram essa reunião com a Secretaria de Saúde, representações da Unimed, médicos neurologistas da Neuromuscular do HGF e do Hospital Universitário Walter Cantídio. Que é o meu grande sonho um dia ter uma parceria com a Unifesp de São Paulo, que seria o top do top, né? Entre o Walter Cantídio e a Unifesp. É porque eu acho que isso é possível, de alguma forma, porque já seria um local que existe, não criaria, né? Ortopedista do HGF, fisioterapeutas da Unifor, terapeutas ocupacionais, fonoaudiólogos, representantes do INSS, da Prefeitura e sindicatos neurologistas. Isso aconteceu em 4 de dezembro de 2019, a entrega da documentação simbólica. E em abril de 2020, quando começou a Covid, em fevereiro para março, iria acontecer, mas não foi possível, porque naquele momento era importante cuidar e saber como controlar aquele vírus. Então, eu peço que o poder público se faça presente e observe que já não foi fácil na pandemia, e agora, depois da pandemia, muitas pessoas, como eu tive dificuldade de retornar às suas atividades, porque deixamos de fazer nossos tratamentos para nos proteger e sobrevivemos, apesar de que alguns foram acometidos da Covid. Foi muito difícil para mim esse período, mas eu agradeço muito, muito, muito mesmo, porque foi nesse período que eu descobri como é importante você ter gratidão a Deus pelas pessoas e você ter uma rede de amigos como eu tenho e familiares. Ao Nuclássio, eu agradeço de coração, porque me possibilitou, juntamente com os estudos do grupo Gente e todos os grupos do Nuclássio, e também pessoas dos meus trabalhos, que me fizeram sentir viva naquele momento. E hoje eu estou aqui, depois de muito tempo, aos pouquinhos, eu estou começando a minha... Claro que eu voltei para os meus tratamentos, que foi difícil, porque eu estou com um baita problema na coluna, né, que se agravou. Mas eu quero dizer a todos vocês que têm síndrome pós-pólio, gratidão a vocês por fazer parte do grupo de Polio Amigos. E gratidão por fazer parte da UFC. E gratidão aos meus familiares, amigos e mestres. Foi muito importante esse programa, gente. Fé e amor. E nós estamos gratos a você, Liduína. Cada qual sabe amar a seu modo. O modo pouco importa. O essencial é que saiba amar. Machado de Assis, em um trecho retirado do livro Ressurreição, de 1872, o primeiro romance dele. Essa é a pesquisa aí da Vitória Fabrício. Muito bem. Lima, vamos ver aqui. Eu acho que dá tempo de tocar um trechinho aí, pelo menos, de Velhos Amigos, mais uma sugestão da Liduína Araújo, de Oswaldo Montenegro com ele. Velhos amigos vão sempre se encontrar, seja onde for, seja em qualquer lugar. O mundo é pequeno, o tempo é invenção que o amor desfaz na tua mão. Nada passou, nada ficará, nada se perde, nada vai se achar. Põe nosso nome na planta do jardim, vivo em você e você dorme em mim. E quando eu olho o imenso azul do mar, ouço teu riso e penso, onde é que está a nossa planta? O vento não desfez. É nunca mais, mas é mais uma vez.
quero, então, me despedir de vocês, marcando encontro no próximo Todos os Sentidos, na quarta-feira, às 14 horas, e também no Sem Fronteiras, no sábado que vem, às 14 horas. Para vocês, paz e poesia. Velhos amigos vão sempre se encontrar, seja onde for, seja em qualquer lugar. A Rádio Universitária FM apresentou Todos os Sentidos. Operação de áudio Assis Lima. Apoio institucional Pró-Reitoria de Extensão da UFC. Produção e apresentação Henrique Beltrão. Até quarta, às 2 da tarde.